A história da cruz não começa no Calvário, mas muito antes. Ela ecoa desde o Jardim do Éden, onde a redenção foi anunciada, e atravessa o Getsêmani, onde o sangue caiu em oração. Cristo, o Cordeiro desde a fundação do mundo, caminhou até esse momento por nós. Não foi apenas a dor dos cravos, nem o peso da madeira sobre um corpo ferido. Na cruz, ele carregou algo muito maior: o peso de cada pecado, de toda falha, de toda rebelião. O que era instrumento de morte se tornou o encontro entre o céu e a humanidade. Para muitos, a cruz é escândalo, é loucura, mas para nós é o poder de Deus. A cruz revela o quanto o pecado custou e o quanto Deus amou. Hoje, o convite permanece. Venha como está, aos pés da cruz. Não é o fim, é o começo. Se existe uma semana que mudou a história deste mundo, essa semana é a Semana Santa. Eu quero convidar você a caminhar comigo por essa história que mudou a história deste mundo, só que de uma perspectiva diferente. Como será que os personagens que fizeram parte dessa história viram a grande paixão de Cristo? Personagens como Judas, Caifás, Pôncio Pilatos, Nicodemos, pessoas que tiveram contato com o Mestre nessas últimas horas em que ele se entregou por nós. Para nós iniciarmos essa nossa jornada, nós precisamos falar primeiramente da cruz. Por que a cruz? Qual é a função da cruz? Acompanhe comigo a leitura do texto que está no livro de João, no capítulo 19, verso 41. Diz assim: No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Numa leitura rápida, é comum passar despercebido alguns detalhes. Nesse texto que nós lemos, nós vemos um detalhe importante, de que a cruz foi colocada num lugar onde havia um jardim. Pensando nisso, então, podemos ver que esse jardim faz uma ligação com outro jardim, do Getsêmani, onde começou a crucifixão de Jesus. Lá no jardim, o sangue começou a ser derramado. Começou a ser derramado através dos poros de Jesus, diante do sofrimento que ele estava sentindo. Mas nós podemos observar na Bíblia que esse jardim também faz uma ligação com outro jardim, onde começou o motivo da cruz. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e Jesus revela o seu grande plano para salvá-los da consequência do seu erro. Ele se entregou. O símbolo disso foi no Cordeiro que foi morto para cobrir a sua nudez. Mas nós também podemos ver que houve um outro jardim, o Jardim de Deus, onde começou o problema do mal na eternidade, antes do mundo ser criado. Lá, através de Lúcifer, o mal passou a existir. E Cristo viu que haveria necessidade dele se entregar. Por isso que a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Na história bíblica, nós podemos ver que morrer sempre foi o plano de Cristo para a solução do problema do mundo. O mal que surgiu tinha uma solução e sempre teve uma solução. A cruz, ela é esse símbolo dessa primeira promessa que foi feita a Adão. A cruz é o símbolo da redenção, do amor e da entrega de Jesus para a solução do nosso pecado, para que nós não precisássemos morrer. A cruz não revela apenas o amor de Jesus por nós. A cruz, ela revela a realidade cruel e a realidade ruim do mal neste mundo. Revela quem nós somos. A morte de cruz
não foi criada pelos romanos, ela foi criada pelos fenícios. Mas os romanos tomaram posse desse modo de matar pessoas para justamente prolongar o sofrimento. A ideia era cruel, a ideia era humilhar a pessoa, a ideia era que a vítima fosse exposta a toda essa humilhação, essa degradação. Ela tinha que carregar a própria cruz, ela tinha que ouvir os escárnios e a depreciação da sua imagem diante das pessoas. No momento áureo da crucifixão, no pico do ato de crueldade, a pessoa era despida totalmente, ficava totalmente nua. As imagens que nós vemos do Cristo crucificado não revelam totalmente a humilhação que Jesus sofreu. Essa cruz, esse ato de morte, ele era promovido justamente para que a pessoa sofresse, para que o sofrimento fosse mais prolongado, para que isso também não apenas fizesse o condenado sofrer a morte cruel, mas também tinha o objetivo de impactar os expectantes, as pessoas que estavam vendo, demonstrando para essas pessoas que não valia a pena se rebelar contra Roma. Mas por que a cruz é importante para a fé cristã? O apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas que nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo. Porque a cruz, ela revela quem nós somos. A nossa cultura, ela tenta relativizar o pecado. Fala que é um deslize, fala que é apenas algumas paixões, minimiza essa nossa realidade. Mas a Bíblia nos mostra que o pecado é tão nocivo que foi necessário o Criador do universo morrer em nosso lugar. Ellen White escreveu assim, que quanto mais nós conhecemos sobre nossa condição de pecadores, mais nós vemos a necessidade desesperadora que nós temos de um Salvador. A Bíblia destaca a nossa condição degradante. Em Marcos capítulo 7, verso 21, diz que o nosso interior, o nosso coração, ele é adúltero e homicida. Em Efésios capítulo 2, versículo 3 a 4, é dito que nós estamos mortos em nossos delitos. Mas note o texto de Isaías capítulo 1, no versículo 5 em diante, que diz assim, eu vou ler com vocês aqui, acompanhem comigo. Porque vocês insistem em ser castigados? Porque continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, e nem atadas, e nem tratadas com azeite. Com esse texto, nós chegamos a uma conclusão óbvia. Não é falta de religião que nós vemos nas pessoas. Na verdade, o que acontece é que está faltando o diagnóstico correto. A Bíblia é clara, todos nós pecamos, carecemos, estamos distantes da glória de Deus. A cruz também revela algo sobre Deus. Ela não apenas mostra quem nós somos, mas mostra a essência do divino. Nós muitas vezes, ao olharmos para Deus, queremos enxergá-lo apenas a partir da sua glória. Mas a cruz mostra o Deus fora dessa glória. Mostra o Deus humilhado, mas não apenas o Deus humilhado, o Deus que doa a sua vida. A cruz é o lugar onde o céu e a terra se unem, onde Deus e o ser humano são reconciliados, onde o caráter divino é vindicado, onde a serpente é esmagada, onde pecadores são aceitos. Cristo enfrentou os horrores da segunda morte, para que os seres humanos que nele confiam não precisem morrer e sofrer a mesma coisa. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você quer saber como Deus é,
você precisa olhar para a cruz de Cristo. Se você quer saber como Deus ama, você precisa olhar para a sua doação de vida em nosso lugar. Olhe para a cruz e veja como Ele ama, porque Ele amou e amou até o fim. A única solução para o ser humano é o poder transformador da cruz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você pode olhar para onde quiser. O problema é que se você olhar para essas coisas, para este mundo, para o que o mundo pode te oferecer, como se isso fosse uma esperança para a solução desse problema, você pode ter certeza que você vai morrer. Vida só é encontrada em uma única pessoa. Vida só é encontrada na cruz de Cristo. Lá na cruz não há só perdão. Lá na cruz há transformação de vida. Na cruz de Cristo nós encontramos uma mudança de lógica. A lógica deste mundo, a lógica que nós carregamos como pecadores, ela é morta, assim como Cristo morreu na cruz. E uma nova lógica, uma nova vida é colocada em nós. Você minimizou o pecado alguma vez na sua vida? Se sim, a cruz não vai fazer sentido para você. Mas, se isso aconteceu, peça a Deus para que Ele esmague em você o seu eu e coloque em você a convicção de que você precisa desesperadamente da salvação que há nele para que você possa viver a nova vida. Você tem tentado conhecer a Deus por outros caminhos? Eu digo para você, olhe para a cruz. A cruz é o caminho mais seguro para você conhecer e saber que Ele nunca te abandonou, que Ele nunca te deixou sofrendo sozinho. Ele se doou e se entregou para que você pudesse ter vida eterna. Para onde você está olhando? Se você está olhando para o prestígio que este mundo pode te oferecer, para as riquezas, para o sucesso, eu digo para você, você vai morrer. Mas se você olhar para a cruz, você vai encontrar lá vida e vida em abundância. Olhe para a cruz, porque lá Cristo foi despido para que você pudesse ser vestido e revestido da justiça dele. Lá Ele passou a vergonha da nudez para que você não sofresse a vergonha da condenação. Lá Ele ficou sozinho, em trevas, longe do Pai, para que você não fosse abandonado diante da culpa e da consequência do seu erro. Não importa o que te ofereceram, o sacrifício de Cristo cobre qualquer oferta. Deixe o sol da justiça de Cristo brilhar em sua vida e iluminar o seu caminho. Deixe que Ele se revele a você e possa abrir os seus olhos e você verá a sua vida, a realidade deste mundo como ela realmente é. E principalmente a realidade futura que Ele quer para mim e para você. Assim, a sua visão se tornará mais clara e Deus permitirá você sempre retornar onde quer que você esteja, porque Ele estará sempre de braços abertos para te receber em sua cruz. Que Deus te abençoe.